Deixar de lado a compra de alguns produtos para produzi-los. Essa é uma nova lógica que vem ganhando adeptos em Bauru. O princípio é utilizar espaços coletivos que disponibilizam máquinas e especialistas para tirar projetos e ideias do papel. No estúdio recebemos o professor Luiz Damão Moutinho, um dos autores do livro Os Limites da Política, uma Divergência. Ele vai estar daqui a pouco na Unesp para uma palestra sobre esse tema. Terça-feira, 3 de outubro, Unesp Notícias começa agora. Boa noite. Ter um local com maquinário e especialistas prontos para ajudar a tirar um projeto do papel pode até parecer uma realidade distante, mas esse espaço já existe aqui em Bauru. O princípio é o do faça você mesmo e quem participa garante. Todo mundo pode aprender a colocar a mão na massa. A vontade de aprender coisas novas é o que move a Dona Teresa. Atualmente, o desejo da aposentada é ter uma hortinha em casa, após anos morando em apartamento. Gosto muito de trabalho manual, gosto de bastante coisa. E gosto de aprender também, né? A gente sempre tem muita coisa para aprender. Mesmo em horta, a gente já tem costume de mexer, né? Mas eu acho que você nunca sabe se o que você está fazendo está certo, né? Para acabar com a dúvida, Teresa participou de uma oficina no SESC e aprendeu como fazer a horta modular. Essa caixa de madeira foi pensada para cultivar vegetais maiores, como a berinjela, em pequenos espaços. E todo mundo consegue, tenho certeza que todo mundo consegue. Tem que ir, o importante é ir, né? Fazer, mexer, trabalhar, eu acho legal, acho muito legal. O criador da ideia é o Zenon. Os materiais necessários são simples e se resumem a corda e pedaços de madeira pinos invernizadas. Bastam poucas orientações e ele garante que qualquer pessoa consegue fazer a horta. É ensinar as pessoas a aprenderem por si próprias, a buscarem o conhecimento, inspirar elas a isso e também a que elas próprias façam suas coisas, que produzam suas coisas e aprendam fazendo, que é a forma mais eficiente, mais divertida. A Vitória é outra adepta de objetos feitos com as próprias mãos. Ela resolveu participar da oficina, pois queria reproduzir o ambiente rural da cidade onde nasceu. Eu faço curso de marcenaria também e agora eu estou fazendo um curso de horta porque eu gosto de ver uma coisa e eu mesma fazer. Aí se eu não consigo mesmo, eu procuro alguém que faça. E se não dá mesmo, aí eu compro. Quem nunca teve uma ideia genial, mas que não conseguiu realizá-la por falta de apoio? Em Bauru já existe uma fábrica de sonhos para pôr esses projetos em prática. O movimento Faça Você Mesmo está na moda. Essa fábrica é o AEON FabLab, fundada em dezembro do ano passado. FabLab é a abreviação em inglês para Laboratório de Fabricação. Espalhados pelo mundo, eles funcionam basicamente como uma comunidade criativa, aberta a todo mundo que tem vontade de desenvolver um projeto ou uma solução para algum problema. Os interessados têm à disposição equipamentos de uso comum, como impressora 3D e moldadora, e podem contar com a ajuda dos demais membros para transformar o sonho em realidade. Basta para isso pagar um tipo de aluguel pelo equipamento utilizado ou pela consultoria. No AEON, por exemplo, há especialistas em marcenaria, design, eletrônica e mecânica industrial. Nós acreditamos que FabLabs e espaços makers, eles são o futuro relacional a tanto comunidade, criação de comunidade, né, comunidade de pessoas que desenvolvem coisas, comunidade de pessoas que estão a fim de aprender, né, relacionadas à educação, porque aqui você tem o ideal é você aprender fazendo. Então você desenvolve as coisas, você desenvolve os conhecimentos além da esfera teórica e aprende executando, né, a partir dos erros e todos os erros que você precisa para desenvolver alguma coisa. Você descobre que você consegue aprender, você fica empoderado de que você consegue aprender coisas que você achava que você não saberia. O FabLab bauruense surgiu da união de 9 pessoas interessadas na cultura maker, ou adeptos do Faça Você Mesmo. Uma feira realizada todo ano na Unesp marcou o encontro entre eles. Dorival é professor do curso de design e coordena tanto a feira quanto o Saguilab, um projeto de extensão da universidade que também atende a demanda de alunos interessados em ir além do que a sala de aula pode oferecer.
Na opinião dele, é essa integração que permite a qualquer pessoa construir produtos novos, mesmo sem ter conhecimentos avançados. Eles são espaços que estão espalhados na cidade, geralmente eles estão na periferia das cidades, eles têm um quê de recuperar o entorno de onde eles estão, então eles vão, com certeza, um Fab Lab, ele vai fazer um projeto local, ele vai desenvolver um projeto para aquele entorno onde ele está inserido, pegando um conhecimento global e tendo uma aplicação local. Essa é uma mentalidade empreendedora recente, inclusive, que é você pegar uma ideia global e ter uma aplicação local, né? O Fab Lab, ele faz isso o tempo todo, né? Assim como a horta modular que mostramos lá no início da reportagem, quase todos os móveis e objetos por aqui foram desenvolvidos pela equipe. E a produção não para. O Guilherme, um dos fundadores do laboratório, pesquisa algumas das funções do Raspberry, esse mini computador multitarefas que cabe na palma da mão. Além de compartilhar espaço e maquinário, a troca de experiências por aqui ajuda na formação de uma comunidade sem limites para criar. Essa experiência de você frequentar um Fab Lab é legal, porque aqui você pode chegar e você pode ver um Raspberry, um Arduino, você pode ver uma router funcionando, uma impressora 3D, coisas que você vê pela internet, mas você não tem contato com aquilo, você não mexe naquilo. E aqui você tem essa oportunidade. Você pode trazer seu projeto e executar ele aqui. Tipo, tem várias pessoas com habilidades diferentes que vão te ajudar durante o processo do seu projeto até ele ficar pronto. E dá para fazer muita coisa que durante o processo você vai aprendendo muita coisa. Na próxima quinta-feira, dia 5, o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Bem-Estar Social de Bauru promovem um encontro de conscientização sobre o câncer de mama. A atividade vai ser na Casa do Médico e faz parte da campanha Outubro Rosa. Com o tema Estou com Câncer e Agora?, o evento reúne profissionais de diversas áreas que atuam no tratamento de mulheres com câncer de mama. A Alda Ferreira vai dar todos os detalhes para a gente sobre o evento. Alda, quais são as palestras oferecidas nesta quinta-feira? Então, a palestra vai ser com profissionais da área, que vai ser abertura com o Dr. Marcos Cabelo, e vai ter, durante o período da tarde, à noite, vai ter educação física com profissionais, com psicólogos, e vai ter também uma mesa redonda com as mulheres que passaram pelo mesmo problema com o câncer. Para quem quer se programar, quais são os horários para as pessoas virem participar? Vai começar às 14 horas e vai até às 21 horas. E tem alguma inscrição? As pessoas precisam pagar alguma taxa para participar? Não precisa pagar nada. A única coisa que a gente está pedindo é 1 quilo de alimento não perecível. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Lembrando então, todos os detalhes das palestras você pode conferir na página do Facebook do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres. Otávio Frabetti para o Unesp Notícias. Os radares do IPMET não registram chuvas no estado de São Paulo nesta terça-feira. As mesmas condições se mantêm em Bauru amanhã, quando o sol volta a aparecer e a nebulosidade diminui. Neste momento, a umidade do ar está em 40%. São registrados ventos de 3 km por hora. Hoje a mínima foi 14 e a máxima chegou aos 24 graus. Amanhã os termômetros devem marcar entre 13 e 25 graus. Depois do intervalo, a gente recebe aqui no estúdio o professor Luiz Damon Moutinho. Ele vai estar agora à noite no Anfiteatro Guilhermão, na Unesp, para uma palestra sobre política e filosofia. A gente antecipa alguns desses temas que vão ser abordados já já. Então fique ligado! O Núcleo de Estudos de Filosofia da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp realiza daqui a pouco, às 19h, uma palestra para discutir os temas abordados no livro Os Limites da Política, uma Divergência, lançado recentemente pela editora Companhia das Letras. Para falar um pouco das reflexões propostas nesse livro, nós recebemos o palestrante, um dos autores, o professor Luiz Damon Moutinho. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Por nada.
O professor Luiz, ele dá aulas de filosofia na Universidade Federal de São Carlos e publicou esse livro em parceria com o professor José Arthur Gianotti, que é filósofo e pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Professor, vamos começar falando então como que surgiu essa proposta, né, esse livro em conjunto com o professor Gianotti. Ok. Bom, é um livro a 4 mãos, né, mas que assinala ali uma divergência, né, o título já destaca, né. Então, esse livro surgiu de uma inquietação minha, que o Gianotti tinha publicado um e-book pela Companhia das Letras chamado A Política no Limite do Pensar. E, bom, esse livro me causou muitas inquietações, né? Não só do ponto de vista filosófico, que o Gianotti tem uma trajetória de pensador muito consistente, muito rica, né? Mas pelas consequências dessa doutrina filosófica na sua política, naquilo que ele entende como sendo a política, né? Então, essa passagem, de certo modo, me confirmou um pouco as suspeitas que eu tinha e, ao mesmo tempo, eu falei, tá aí tem um problema aí, tem uma questão aí, né? E eu vou cobrar do Gianotti que política é essa, né? E aí comecei a pensar, refletir e escrevi algumas coisas, enfim, gratujei umas coisas e tal. Mandei para ele e aí começou a conversa. Ele ficou muito também instigado, interessado e propôs. Aí ficou um bate-bate para lá, um bate-rebate, né? Um verdadeiro diálogo, né? Isso. E aí seguiu-se, né, o meu texto, uma réplica, uma tréplica e um texto final dele. E esse material todo, junto com esse texto original que me inquietou, foi publicado agora na forma desse livro que acaba de sair, né, Os Limites da Política, né? Professor, em que medida, né, o cenário atual de crise política, não só no Brasil, mas também no mundo, né, contribui para esse debate político pelo viés filosófico? Sim. Bom, acho que a primeira coisa interessante, que eu acho que é importante, é que em tempos de uma certa radicalização, de uma certos extremismos, né, em que parece que o diálogo, a conversa ficou quase que impossibilitada, né, o fato de se dialogar dois autores com posições divergentes, isso já me parece assim um sinal muito positivo, muito bom, assim, né? O Gianotti é muito generoso, assim, ele é muito duro no debate, posições firmes, né? Eu também, né? Mas com muito respeito, com civilidade e tal, né? Porque temos ambos a mesma inquietação, né? Que é buscar saber, afinal de contas, que mundo é esse, né? Para onde é que estamos indo, né? O que está acontecendo, né? Como conciliar capitalismo que produz riqueza e miséria ao mesmo tempo, isso é um problema intrínseco ao capitalismo, como organizar essa vida de modo enfim, a equilibrar, a procurar algo, reparar, procurar justiça, procurar uma sociedade estável, etc. Então, a busca disso, né, desse alvo, como é comum a nós, isso, de certo modo, há visões divergentes, mas os objetivos são um pouco comuns, né? Então, isso eu acho que uma certa boa vontade, uma certa disposição para o diálogo tornou possível essa conversa, né? E o texto, para quem for ler, vai ver que as posições são realmente conflitantes, né? Mas com esse alvo comum, que é procurar saber, afinal de contas, o que é esse mundo que nós estamos vivendo, né? Que o caos que nos cerca, no qual estamos imersos, né? Como resolver, como sair disso, né? Se é possível sair disso, né? Vocês também falam de uma crise na representação política no livro, né? Na sua visão, por que isso vem ocorrendo, professor? Sim. Olha, esse tema da crise da representação é um tema assim, tradicionalíssimo, né? Na verdade, a ideia de representação já aparece com uma crise junto com ela, né?
A representação é um pouco aquela ideia de que aquele que é o soberano, o povo soberano, delega, autoriza certos representantes dele a conduzir, a legislar, a decidir leis, a assumir governo, etc, etc. Então, a distância sempre entre o povo soberano e os seus representantes sempre é um problema, digamos assim, que sempre foi difícil de equacionar, né? E o que hoje, a forma como essa crise acabou se configurando, né, me parece que tem uma gênese que talvez estejamos no momento desse modo de produção capitalista que quase que tornou irrelevante a política, né? Há uma negação da política, há uma digamos assim, uma desqualificação da política. Isso me parece estar presente de um modo geral no espaço público, portanto isso permeia as consciências, vai ao senso comum, isso está até nas nossas brincadeiras, nossos jogos, né? Nas tá práticas na linguagem, cotidianas mesmo. Nas práticas cotidianas. E ao mesmo tempo isso é um problema, isso me parece, né? Isso agrava ainda mais o problema. Então a crise da representação, a ideia de que há esse distanciamento, descolamento, né? Você pode pensar hoje, o sistema político brasileiro voltou as costas para a sociedade, né? Agora vive lá numa espécie de né? Como se fosse autossubsistente, né? E isso demonstra uma situação de risco, né? Porque evidentemente isso é insustentável no longo prazo, né? E, portanto, tem que equacionar esse problema, né? Me parece que essa crise atual ela está fundada no modo nosso atual modo de produção capitalista, né? Que me parece que tornou a política irrelevante, tornou a política, quer dizer, aquelas decisões que emanam de debate, de conflito de interesses que vão se equacionar e procurar alternativa, como se houvesse uma espécie de racionalidade econômica, uma racionalidade do modo de funcionamento do capitalismo, que tivesse que voltar as costas para esses conflitos sociais, para os diversos interesses e decidir a partir de uma certa ideia do que é essa racionalidade, etc, etc. Se pensar, por exemplo, hoje, né, a pauta do governo, uma reforma trabalhista que está andando já, né, de uma precarização do trabalho, assim, que vai ao extremo, né. Isso é feito em nome de uma suposta racionalidade, à revelia do interesse popular. Quer dizer, por mais que haja uma oposição forte da sociedade contra esse projeto, ele está passando, quer dizer, o estar voltando, que o sistema político tem de costas voltadas para a sociedade, é para atender algum outro tipo de interesse. Então, a crise da representação tem que ver, portanto, no fundo, com a vitória de um grupo social sobre a grande maioria do outro grupo, né? E, portanto, é preciso pensar essa crise dentro desse conflito de interesse, né? Não é só um problema filosófico, enfim, isso tem que ver com o pau que está quebrando aqui na nossa vida terrena, né? Bom, então todas essas questões o professor vai discutir logo mais na palestra às 19h no Anfiteatro Guilhermão da Unesp, e a entrada é de graça. Professor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Obrigado a você. O Unesp Notícias volta amanhã às 18h30. Acompanhe também o site da TV Unesp e a página no Facebook. Uma boa noite para você. Thank you.